Oi, gente! Estamos aqui para mais um vídeo. Nós já fizemos isso antes, mas os imprevistos sempre acontecem. Então, estou eu aqui, minha amiga aqui. Hoje o tema não é um tema muito fácil, mas nós queremos e cremos que ele vai ser luz para todos aqueles que assistirem e um alerta também. O tema de hoje, então, amiga? Como prevenir as nossas crianças contra o abuso infantil. Estamos aqui mais uma vez com a nossa amiga Aline. E eu falei para ela da outra vez, falei assim, como que é bom a gente poder conversar com alguém sobre um assunto onde ela sabe do que ela está falando e é cristã. Coração quentinho com essas coisas. Mas é isso. É um assunto que não é falado, não é falável, porém o óbvio precisa ser falado, né? E, infelizmente são números assim que assustam e é uma tristeza, mas a gente precisa falar, né, amigas? Então pode se apresentar de novo se alguém não assistiu o outro e não viram a gente gravar da outra vez. Eu sou a Aline, eu tenho 36 anos, sou casada com Elvis, tenho 2 filhos, de 9 e outro de 6, Gael, o Davi e o Gael. Sou cristã, faz 11 anos que sou policial militar, 7 anos como educadora social do ProERD, atuando com prevenção em Arapongas, nas escolas municipais e estaduais. E antes disso, minha formação acadêmica é jornalismo, onde eu atuei durante 5 anos, apresentando programas na região aqui, também fazendo reportagens na nossa região entre Rolândia e Arapongas. É isso. Como eu disse, é que a gente já gravou essa introdução, então a gente teve que fazer de novo, mas Arapongas tem um presente de Deus, você é um presente para eles. E eu oro para que o Senhor nos dê alguém tão dedicado e com um propósito também aqui na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Como a Ana disse, então, hoje o tema é como proteger as nossas crianças de abusos, de possíveis abusadores. E a nossa primeira pergunta, então, para a Aline é essa: como identificar um possível abusador? Né? A gente estava falando já sobre isso, então, na hora que eu perguntei, ela falou, né, que não é algo simples, não é algo fácil de fazer, mas como a gente pode cuidar das nossas crianças e não deixar passar os sinais, sabe? Não ignorar os sinais que normalmente estão em volta de alguém que é um abusador. Bom, é uma tarefa difícil, né? Porque eles são espertos, eles são persuasivos, eles são estrategistas, eles são muito inteligentes, alguns até com traços de psicopatia, e tem em todas as classes sociais, em todos os locais, em todas as instituições, né? É algo que não escolhe classe, cor, credo. Então, assim, eles estão inseridos em todos os lugares. E quando eles veem uma oportunidade, um local onde tenha crianças, e aí é o local preferido deles, né? Então, infelizmente, tem professores, tem pessoas que cuidam ali da questão da infantil das igrejas, tem monitores de van escolar, enfim, tem assim uma variedade em todos os lugares, não tem como a gente falar nesse lugar, né? Então, assim, cada caso que a gente conhece, que a gente tem conhecimento, a gente começa a estudar, né? O modus operandi deles, onde eles estavam, por que eles estavam, e começa tudo a fazer sentido, né? Daquilo que eles planejam. Eu estava comentando antes, e vou falar novamente, que antigamente os abusadores, eles tinham um modo de agir diferenciado. Por quê? As crianças, elas estavam mais nas ruas. As crianças da nossa época brincavam mais, ficavam ao ar livre, ficavam nas praças, ficavam na rua. E os abusadores, eles tinham que estar na rua também para encontrar as suas vítimas. Então, eles estavam ali cercando na redondeza, esperando a hora certa, o momento certo para agir. Eu tenho um conhecimento grande disso, porque eu morei com um abusador na minha infância. Os meus pais se separaram, eu tinha por volta de 7 anos, e quando houve essa separação, eu tive que vir morar na casa da minha avó. E na casa da minha avó morava um irmão da minha avó, que era um abusador,
de conhecimento, assim, público, todo mundo sabia. E ali eu fui avisada, tome cuidado com fulano, porque ele gosta de mexer com criança, com essas palavras, né? Ele mexe com criança. E aí ali se instalou em mim um medo, um pânico, um temor muito grande, né? E eu não tinha paz, assim, na minha infância, de morar com essa pessoa. E aí eu fui observando o que ele fazia. Muitas vezes eu ali em casa e batia palma crianças lá na casa, procurando por ele. E aí ele dava dinheiro, né? Tipo, trocados, né? Moedas. Ele dava doce, então ele sempre tinha um pacote de doce e tal. E, não é porque ele era bonzinho, negativo, ele tinha, né, toda a intenção por trás. E aí houve muita negligência. Nesse caso específico, eu posso falar porque eu assisti tudo, né? Que esse homem, ele não era preso, porque as pessoas não denunciavam, né? Então, como não denunciavam, ele continuava espalhando vítimas por aí, né? Ele fez muitas vítimas. E olha só que interessante, quando ele morou ali, quando eu cheguei para morar com minha avó, ele já estava aposentado. Mas antes, qual que foi o comércio que ele teve? Uma sorveteria. Então pensa, né? Então é tudo uma coisa ligada com a outra. Sorveteria, vai muita criança e tal. Então, naquela época eles tinham que agir dessa maneira, porque só tinham contato real, né, com as crianças. Depois do advento do celular, do smartphone, onde houve essa alteração na sociedade, onde as crianças saíram da rua e passaram a ficar mais reclusas, né, mais dentro de casa, os pais com medo, até mesmo da ação dos pedófilos e sequestradores, pararam de deixar, né, criança sozinha, criança solta. Eu até brinco, meu marido, ele saía de casa de manhã e voltava à noite, desde criança. Às vezes a mãe nem sabia onde que ele estava, mas de noite isso jamais acontece. Né? E aí os pedófilos tiveram que se modernizar. E hoje, um dado alarmante é que o Brasil é campeão mundial de abusadores na internet, né? E assim, eles estão ali procurando presas. Do mesmo jeito que na internet tem golpistas, estelionatários, que estão procurando vítimas para poder ganhar dinheiro, estão também esses outros criminosos, que se fazem se passar por crianças, por adolescentes, que com o uso da inteligência artificial melhorou ainda mais para eles, porque eles conseguem reproduzir voz, até uma imagem falsificada, adulterada, e muitas crianças acabam conversando, tendo contato, sem saber, né, que estão falando com alguém assim. Eu tenho, assim, vários casos que eu acompanhei, ocorrências e tal, então, assim, o perigo maior, hoje em dia, eu acredito que está na internet. E na situação de vida real, né, no nosso dia a dia, infelizmente, 75%, de 75% a 80% dos casos é familiar, né, do seio familiar e às vezes muito próximo, né, que é pai, padrasto, tio, avô, irmão, primo. E eu preciso destacar também que 5% dos casos é feminino, né, então a gente não pode também deixar de lado esse dado, né, 5% dos casos é cometido por mulheres. Então a gente precisa entender todo esse contexto, né, família e também amigos próximos da família, pessoas que de alguma forma são ligadas à família, prestadores de serviço e também pessoas que estão em instituições, né? Então, igrejas, enfim. Como não tem como identificar por talvez comportamento ou aparência, porque eles disfarçam muito bem, eles são pessoas talvez até fora de qualquer suspeita. O que a gente deve fazer é ter uma precaução em relação a deixar as crianças sozinhas, né? Eles precisam desse tipo de oportunidade para eles agirem. Momentos a sós. Mas tá todo mundo ali na garagem, eles estão às vezes no mesmo ambiente, né? Não precisa estar sozinha os adultos a quilômetros de distância, no mesmo ambiente, aquela questão. Momentos sozinhos já é o suficiente para acontecer, né? Então,
Mas você vai ficar neurótica? De certa forma, você vai ter que ficar. Quando você tem filhos pequenos, você vai ter que ficar. Você vai ter que desconfiar de tudo e de todos. Então, esse é um dos caminhos, né? Esse negócio de dormir na casa do amigo, do vizinho, do parente e tal. Isso daí, eu acho que é, assim, uma porta muito grande para que aconteça. Porque quando tá dormindo, fica totalmente fora do teu controle. Né? Então, assim, eu acho que é perigoso demais. Então, gente, infelizmente é isso. A gente tem que realmente, não que você vai duvidar de todo mundo, mas você não vai confiar nas pessoas cegamente, 100%. Sim. Como líder, né, dentro da igreja, eu quero contar 2 situações reais que aconteceram para que fique o alerta. Igual a Aline falou, não tem como somente pelas características de uma pessoa você separar, esse é um abusador, esse é um possível abusador, porque eles disfarçam muito bem. E às vezes pessoas boas, por exemplo, não é porque alguém dá doce para criança que ela é um abusador. Às vezes é só alguém bom. Mas uma característica do abusador, infelizmente, é sempre ter uma moedinha de troca com a criança, um docinho, uma barganha, um brinquedo, um dinheiro. Então, como alguém que por alguns anos já, né, tem lidado com o povo de Deus, quero contar 2 situações para vocês. 3, na verdade. Primeiro, uma que está em público agora, é o caso do marido da Heloísa Rosa, que abusou uma guria de 5 anos, filha da assessora dela. Vocês podem pesquisar, o caso tá aí, tudo na internet, bem exposto, por sinal. Isso tudo aconteceu em Orlando, se eu não me engano. Sim. Então está sendo julgado, né, nos padrões de lá. Mas a filha da assessora dela, ela tem os filhos dela, né, a esposa do abusador, e ela pediu, insistiu muito para deixar a menininha dela de 5 anos posar fora, na casa dela. E ela deixou, foi a primeira vez que ela deixou, porque era alguém aparentemente 100% confiável. Ela era, né, uma mulher de Deus, ministra do Evangelho, com um homem de Deus. Os 2, se eu não me engano, são pastores, não tenho certeza dessa informação. Mas pessoas de Deus, pessoas abençoadas. Então ela confiou que ela poderia deixar a criança dela, com alguém que ela sempre convivia, posar fora, né? Então ela deixou a filha dela lá, e aí ela conta que ela desconfiou no primeiro momento, quando ela liga para ela de manhã e pede para poder buscar a criança. Ela fala, não, deixa ela mais, por fim ela passou o dia inteiro lá. E aí na hora que ela tá no carro com a criança, ela, como toda mãe, né? E aí, como que foi lá? O que vocês fizeram? E aí ela fala que ela fala uma palavra totalmente fora do vocabulário dela. Como eu disse, é um caso público, tá aí na internet, você pode pesquisar. Mas ela fala algo sobre ele ter colocado o órgão reprodutor dele nela. Não, acho que a língua dele nela. E essa era uma palavra totalmente fora do vocabulário de uma criança de 5 anos. Então, assim, aquilo ali já assustou, enfim, foi comprovado o abuso. Essa é uma situação. Outra, eu não vou falar o nome das que eu vou falar agora, porque são casos reais e com pessoas reais, né? Mas outra é uma família de missionários. Eles faziam reuniões de oração, como grupo de célula, orações, enfim. Eram missionários fora do seu país que faziam essas reuniões ali com a igreja onde eles ministravam. E enquanto eles estavam lá na casa, era uma casa de 2 andares, então eles se reuniam lá na parte de cima, igual aqui na minha casa dá pra ver quando a luz está acesa lá de fora. As crianças ficavam no quintal brincando. Os filhos dos crentes, pessoas que estavam ali indo buscar o Senhor, aprender mais da sua palavra. E a filha desses missionários ficava lá com as crianças. E o que acontecia? Tinha um menino da mesma idade, ali, só que coisa de 2 anos mais velho, e ele abusava dos menores. Então ele mandava eles fazerem coisas, né, das piores que você possa imaginar, das mais absurdas que você possa imaginar. E era alguém com a idade semelhante a deles, coisa de 2 anos mais velho, ou 3, se eu não me engano. E uma das falas que essa menina fala, né, que ela era abusada, ela pensava assim, uma seta do próprio diabo na cabeça dela. Ela falou assim, olha, Deus está lá com os meus pais,
lá naquela sala de oração, que ela via, né? Mas ele não tá aqui comigo atrás dessa árvore, porque isso acontecia num lugar onde era mais escuro, igual aqui no meu quintal. Tem luz, mas é um pouquinho escuro, diferente de onde nós estamos agora com a luz acesa. Um ambiente onde eu tenho certeza que esses missionários jamais imaginavam que isso estava acontecendo com a menina deles lá fora. E quando eu soube disso, ela já era uma adulta, então assim, talvez esses pais nunca souberam, provavelmente nunca souberam. Uma outra situação é que em uma igreja, ela estava em construção, então tinham vários pedreiros lá, né? Alguns de lugares de reabilitação. E eles estavam fazendo essa obra lá na igreja e eles também frequentavam os cultos. Apesar de não serem membros da igreja oficialmente, por estarem fazendo essa obra ali, eles iam nos cultos. E o que acontecia? Entre esses havia um pedófilo, um abusador. E no final dos cultos, as crianças nessa igreja ficavam muito soltas. Igual a maioria dos lugares onde você tem crianças brincando, correndo para lá e para cá. Ele levava essas crianças para dentro da sala onde havia as aulas, dentro da igreja, e ele molestava elas ali. E essa situação ocorreu algumas vezes com algumas crianças dentro da igreja. O pastor da igreja tomou conhecimento da situação e foi 100% negligente com ela. Essa pessoa continuou solta e a gente não sabe o que aconteceu. Mais uma vez, num ambiente onde você não imagina que dentro da salinha onde o seu filho recebe a palavra poderia acontecer um abuso. Quando a Aline diz que em algum nível mães de filhos pequenos vão se tornar neuróticas, é porque é. Agora, eu como mãe, um conselho que eu posso te dar como pai ou mãe: não negue os teus instintos. Não negue as pequenas direções do Espírito Santo de Deus. Já acompanhei o caso de uma guria que era abusada na frente de todo mundo. O abusador colocava ela no colo, em uma sala onde várias pessoas estavam, e ele molestava ela ali e, entre aspas, ninguém via. Então, assim, não negue os seus instintos. Se você sentiu a menor dúvida no seu coração da sua criança posar fora, não deixe. Mas a criança vai ficar chateada, o pai vai ficar chateado, que fique. Que fique. O seu maior patrimônio é o seu filho. Se você sentiu desconfiança de alguém, você não tem como ver, não tem como provar nada, porque não tem como saber mesmo, fica observando. Sabe, observa mesmo, porque o que o abusador precisa? De uma oportunidade. Não dê. Abusadores, pedófilos, eles têm medo de mães que se colocam. Eles têm medo de pais que se colocam, porque no final das contas eles não querem ser descobertos. Eles querem continuar na sua impunidade. Então, por isso que o abuso ele é diferente do estupro, que eu falei errado a palavra, estupro. Porque ele não é violento, ele é traumatizante e em muitos casos ele até prende ali a criança porque ela é estimulada, né, na sua sexualidade, então a criança acaba voltando, é terrível, mas ele não é violento igual o outro, né? Então nós temos que não criar essas oportunidades. Nós vamos ser aquelas, falando de nós três aqui, eu espero que você seja essa mulher também, que eles vão ter medo. Entendeu? Eles vão ter medo, não vão mexer com as nossas crianças. Nós vamos cuidar das nossas crianças e não só das nossas, né, os nossos filhos, mas todos aqueles que o Senhor colocar perto da gente. Não passarão, não crescerão. E se você é um abusador que assistir esse vídeo, tema-nos. Porque se a gente descobrir a menor linha de você, você pode ter certeza que nós vamos agir. Não vamos deixar igual essas outras pessoas do passado que viam a impunidade e cobriam com o pano, porque tem que ter muita coragem para desafiar um abusador, ainda mais se ele for homem, branco e rico, porque esse ainda é algo que acontece muito, né? Mas nós estamos aqui para ser a voz daqueles que não têm voz, e nós vamos lutar pelas nossas crianças e defender elas, e cada um na sua esfera. Então comece pela sua.
Comece pela sua criança, defendendo a sua criança. É muito difícil quando você lidar com esse nível de crueldade, porque você acaba entrando num lugar onde todo mundo é um possível abusador. Então, por muito tempo eu estive nesse lugar, assim, onde todo mundo era um possível abusador. E você tem que ter muita direção do Espírito. Então, se você já passou por isso, não deixe os seus traumas te direcionarem, mas deixe o Espírito Santo de Deus direcionar o seu coração, para que você saiba como agir e como proteger a sua criança. Amiga, você tem mais alguma coisa para falar? Ou pode ir para a próxima? Eu também acho que é isso, né? De ser leoas mesmo, sabe? É um assunto que me causa muita indignação. Eu fico assim, a Eva vem pra fora, eu fico brava, sabe? Eu fico, meu Deus do céu, que o Senhor nos guarde os meus, sabe? As crianças que são minhas, de amigas próximas, sabe? Porque eu fico muito irritada, sabe? Então, assim, se eu sinto um olhar diferente para uma criança minha, aquela pessoa que olhou para minha criança, ela vai saber que eu tô ali para proteger ela, sabe? Eu não vou jamais ser uma pessoa que vai fingir que não viu, sabe? Falar, que preguiça de mexer. Não, eu vou mesmo pra cima, sabe? Pode me custar tudo, mas eu vou. Jamais vou aceitar, compactuar, ser uma pessoa e ser uma doente, tanto quanto a outra que fez. Porque eu acho que quem finge que não viu é tão terrível quanto quem fez. Mas enfim, próxima pergunta. O que fazer caso eu descubra um abuso? Então, descobri, infelizmente, que o meu filho está sendo abusado. O que uma mãe pode fazer numa situação dessa? Por onde ela pode começar? Porque, assim, por mais que pareça óbvio, né, tipo, procura a polícia, não é tão simples assim, né? Não é tão fácil assim. Então, o que você poderia dar de conselho, de orientação para caso alguma mãe que vai nos assistir descubra que a criança dela está sendo abusada? Olha, as crianças, elas procuram, adolescentes também, alguém em que elas confiem para relatar, né? É uma revelação espontânea. O que tem acontecido é que, em alguns casos, algumas crianças não revelam para a mãe ou ali no seio familiar, porque tem medo da reação e revelam para pessoas alheias ao contato familiar. Então revelam para professoras, para mim, para funcionários da escola, para a tia da van. Às vezes assim a gente vê que elas querem pôr para fora, mas às vezes não tem aquela liberdade, ou tem medo de falar dentro de casa. Já aconteceu da criança revelar para mim, e quando eu chamei a mãe fica brava. Por que você não falou pra mim? Né? A gente era amiga, a gente é amiga, eu sempre te falei pra contar tudo e tal. Então, esse é um comportamento também que a mãe da vítima não pode ter. Não pode começar uma cobrança em cima da criança, porque você revelou pra fulano e não revelou pra mim. Porque a criança já está totalmente perdida, né? Agredida, assim, um momento muito frágil, e ainda se a mãe ficar ali cobrando, vai ficar pior. Então, assim, se revelou para a mãe vai ter que procurar, assim, o conselho tutelar. Eu acho que o primeiro passo seria o conselho tutelar. E aí o conselho tutelar vai acionar a polícia. Aí, direto na Polícia Civil. Em Arapongas tem uma delegacia da mulher, e esses casos, quando é assim, com meninas, leva-se na delegacia da mulher, que é um ambiente feminino, diferente, talvez as meninas e as mães sintam-se mais à vontade. Aqui em Rolândia, infelizmente, não tem, então vai ser na delegacia civil convencional. Aí, para ser adotados os trâmites legais depois disso. É importante, né, frisar que o abuso, então, não é só o estupro, no caso, mas é aquela mão que passou em algum lugar, não é? Às vezes são até falas, convites. Então, assim, vai ter várias formas, várias maneiras de abuso que a gente precisa denunciar, né? Outro dia eu até encontrei com uma moça que o homem passou a mão na bunda, né, da menina. E aí ela falou, faz certo de denunciar? Eu falei, com certeza, né?
E uma coisa que eu queria também relatar é que o abusador ele não tem pressa, né? Eles são assim estrategistas e eles vão agindo. E já houve casos que eu participei de uma palestra com uma especialista que ela fala que ele pode demorar anos para fazer o que ele quer fazer. Então, às vezes, ele vai ficar mantendo ali a criança naquela situação durante anos. Talvez ele não tenha pressa de chegar a cometer e finalizar o ato sexual, por exemplo. Ele pode ficar fazendo N coisas até chegar. E todo esse processo, para ele, é muito estimulante. Para ele é um processo que o abastece, ele sente muito prazer no processo. Então, não precisa só chegar ao final. Sim. Então, a gente também tem que pensar nisso. E aí tá. Sinais. Eu acho muito importante as mães, né? A gente fala mães porque é mãe que fica mais atenta. As mães ficarem atentas aos sinais. Porque a criança que está sendo abusada, ela muda. Ela vai mudar o comportamento e aí a mãe vai perceber essa mudança. Se a mãe estiver realmente atenta à sua criança, ela vai perceber. É uma mudança que às vezes vai começar a vir muita reclamação da escola, coisa que não vinha antes. Sua filha está muito conversadeira, ou não está falando nada. Coisas assim diferentes do cotidiano da criança é um sinal de alerta. Talvez sintomas físicos, né? Emagreceu demais ou está comendo demais. Então são várias coisas assim de alterações que pode ser alguma coisa. Como pode não ser nada demais, mas pode ser alguma coisa. Então vai ter que ser estudado, vai ter que ser conversado. Então é muito prestar atenção nos sinais. Eu atendi um caso de uma menina que ela dava muito trabalho na escola. Muito trabalho, a coordenação não sabia mais o que fazer, sabe, muito transtorno, muita indisciplina. E a gente foi saber 1 ano depois que a menina resolveu relatar. Ela ficou 1 ano sofrendo abusos, depois de 1 ano ela relatou. Quando ela relatou, aí eu entendi toda aquela indisciplina, aí, sabe, tudo fez sentido. Nossa, e a gente até ficou assim, arrependida de às vezes ter julgado, né, a menina, de ter... Daí, nossa, agora a gente entende por que ela fazia isso. A gente volta ao passado e começa a entender. Então, são sinais que a gente tem que ficar alerta, que vai ser representado assim com alterações bruscas de comportamento, que vai nos ajudar, talvez, a identificar. Sim. Uma coisa que eu quero que a gente fale um pouco, a gente vai, em nome de Jesus, vai gravar um vídeo sobre celular e conteúdos que as crianças assistem. Mas você falou logo no começo que o Brasil ele está, né, terrivelmente no primeiro... É o primeiro lugar. É o primeiro lugar em pedofilia na internet. Como que a gente pode, de alguma forma, proteger as nossas crianças? E uma dúvida também. Por exemplo, né, a Isa, minha do meio, não tem telefone e ela não tem acesso à internet. Já a Duda, né, vai fazer 15 agora, ela já tem e tem acesso, mas ela já é uma moça. Até quantos anos ainda é considerada pedofilia com relação à idade? Então, a Duda tem 15, em quantos anos alguém... Como colocar um crime contra ela seria uma pedofilia. Seria uma pedofilia. Sim, 14 anos, né? Então, assim, por exemplo, teve uma época agora que um menino de 18 resolveu namorar com uma menina de 13, quase 14. E aí, por mais que a menina queira namorar com ele, é estupro, é abuso. Porque a lei entende que alguém antes dos 14 anos não tem, né, maturidade, não tem como responder por si, não pode se relacionar. Então, é considerado estupro. E a gente até orientou, né, falou, olha, você pode ser preso, né, porque você está namorando, você já é um homem maior de idade namorando com alguém de 13. Então, até os 14 anos, se tiver, né, é considerado estupro. Se for um de maior, namorando com uma menor. Só que se for menor com menor,
o menor também está cometendo ato infracional, né? O menor, vamos supor, menino de 17, com uma menina de 10, de 12, de 13, também é, só que como o menor não comete crime, pela nossa legislação, ele comete um ato infracional, aí as questões de consequências são um pouco diferentes, né? Mas ainda é crime. Sim, não é considerado crime, sim, o ato infracional é a equiparação do crime quando se trata de adolescentes. A gente não pode dizer que o adolescente comete um crime, ele comete um ato infracional. Então, se é uma mãe que permite um namoro assim, ele tá permitindo um crime. Meu Deus. Então, se a minha criança tem 14 anos, então ali do 0 até o 14 ainda é abuso infantil. Isso. E aí depois dos 14 pra cima já é o adulto, é um crime diferente. Não, com adolescente, dos 14 aos 18 continua sendo adolescentes, né? Aí continua sendo crime, né, se não for consentido, mas aí em relação a adolescentes. Então até os 14, por mais que a pessoa queira, não pode. Não pode. Só isso já, se a maioria das mães ouvissem só essa parte, já seria assim libertador, porque o tanto de criança e adolescente namorando, sendo estimulada a namorar é um absurdo. E eu sou tida como, não louca. sei, a louca, quando eu falo assim que a minha orientação para Maria, para todas elas, é que elas só vão namorar com 18. E 18, gente. nada Antes disso não tem condição, não tem condição nenhuma. Não pode nem. Tudo que fizer é minha responsabilidade, então assim, não tem como. Claro que a gente entende que em algum nível a gente acaba perdendo o controle, então há filhos que obedecem, há filhos que desobedecem, mas assim, a minha lei aqui em casa é essa. Com 18 anos, vocês podem namorar, até lá não faz sentido nenhum. Mesmo que. E aí, ó, além de tudo é crime. Você nem deveria ter deixado. Manda essa menina que esse menino de 14 anos aí terminar. Exatamente. Porque eles estão perdendo a... Gente, que loucura! Que loucura! Não tem nem maturidade. Não, maturidade nenhuma. Eu falo para as gurias novinhas que vêm aqui em casa, que namoram, eu falo, meu, você tá arrumando um problema pra sua cabeça antes da hora. Sim. Você podia estar tão leve na vida, só curtindo o amigos, melhor brincando. da vida, e você já tá preocupada com o relacionamento porque começou a namorar cedo. Isso aí é fruto da erotização infantil, né? Que é tão banalizada na nossa sociedade, onde desde os 9, 10, antes até, né, a gente pegar crianças de 6, 7, 8 anos já são estimuladas pelos pais a terem relacionamentos, porque quando o pai ou a mãe ele promove a erotização infantil através de coisas que a gente faz e nem percebe. Então, por exemplo, vestir a menina como uma mini adulta, né, com roupas do universo adulto, de uma maneira que a menina fique com uma pegada mais pro lado sensual do que pro lado infantil, né? São pequenos hábitos que ficaram banalizados na nossa sociedade, que têm induzido as crianças à adultização precoce e a erotização precoce também. Então você pode perceber que os adolescentes de hoje, as crianças, vão pegar a faixa etária de 10 anos, que são os meus alunos do ProErd, muitas nem parecem que têm 10 anos, parecem moças de 15. Elas chegam perto de mim assim, com o corpo já desenvolvido e com até um linguajar, os trejeitos, como se fossem mulheres, né? E antigamente não era assim, a gente tinha crianças até os 12, 13 que eram realmente crianças, né? Então assim, foi mudando algumas coisas, a gente não foi percebendo e foi banalizando. E o resultado é esse, crianças de 10 anos dada a mão falando que namora, né? Crianças de 10 anos, como eu já tive alunos, me falando que é trans, que é bi, sabe? Coisas assim que não é nem para estar pensando sobre isso, não era nem para estar discutindo, não é o momento, não é a hora, não tem discernimento, não tem maturidade nenhuma. Mas por que essa pauta está chegando até eles? Né? A gente tem que, né, refletir. Através das redes sociais. É ali que eles têm acesso a pautas que não faz parte do mundo infantil.
né? O infantil quer brincar, é se sujar, e infelizmente até no nosso meio cristão, muitas mães têm promovido essa erotização sem perceber, por falta de informação, né? Mais uma vez eu falo sobre a falta de conhecimento que leva a gente a perecer. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela tem 10 anos e ela tem a unha alongada, com aquele alongamento de gel, né? De fibra, e aí aquela unha pontiaguda, assim. E ela tem cílio postiço, alongamento de fio a fio. Então, assim, 10 anos precisa estar com alongamento de cílios e alongamento de unha, coisas do universo feminino adulto, né? Então, assim, e aí daqui a pouco você vai ter o resultado disso. A menina está sendo erotizada, patrocinada pela mãe. Meu Deus. Então, olha como é triste você perceber que isso vai ter consequências muitas vezes com a gravidez precoce, relacionamentos fora do tempo, adultização muito precoce, etapas importantes da vida que são puladas, são aceleradas, processos são pulados, interrompidos, e aí isso está gerando adultos infantilizados. Eu até tenho um livro em casa, na próxima gravação eu vou trazer 2 livros bem importantes. Um é Crianças Adultizadas Geram Adultos Infantilizados, e o outro é Geração Ansiosa, que é um livro ótimo que fala sobre a questão da internet, redes sociais, enfim. E esse da Crianças Adultizadas, ele fala que as crianças adultizadas hoje, muitos deles com patrocínio dos pais, serão adultos infantis. E um adulto infantil, ele não consegue viver, porque ele não consegue resolver problemas, ele não consegue... o problema mais simples, ele torna ele um problema gigantesco, e ele vai criar depois filhos com essa mesma tendência, e esse ciclo vai se repetir. E isso é terrível pra gente enquanto sociedade. Sim. Né? Porque isso daí vai dar que tipo de profissional. Então, olha como uma coisa vai levando a outra e vai virando uma bola de neve. E onde a gente vai parar? Então, é muito triste porque falta conhecimento e informação. Até mesmo dentro dos lares cristãos. Né? Que é onde deveriam ter mais conhecimento, mais... noção, está faltando dentro até mesmo da igreja. Então acho que a gente precisa investir nisso, em conhecimento, estudo, informação, treinamento, para que isso não aconteça pelo menos dentro do nosso ambiente. Porque se acontecer lá fora, a gente vai poder ainda ensinar, direcionar, orientar, mas se está acontecendo até dentro, como é que a gente vai falar para os demais? Né? Então, assim, mas acho que é um assunto para quando a gente gravar sobre internet. As telas, né? Eu acho que é muito relacionado. Uma coisa que eu quero falar, é que a Aline acabou de falar sobre ciclos que se repetem. Então, assim, eu venho de uma geração onde eu sou a primeira cristã. Então, tudo que eu estou edificando daqui é algo novo. Não foi construído nada atrás. Então, a minha mãe super me erotizava, porque era o que era comum para ela naquela época. Comecei a namorar, eu tinha 13 anos. Eu fui por esse caminho porque era o que era comum para aquela época. Não é porque eu fiz isso que eu vou repetir agora as mesmas coisas com as minhas filhas. E também não é porque eu posso... Algumas pessoas podem pensar assim, mas... você fez isso e agora você está querendo fazer diferente com ela? Sim. Eu não era minha mãe, eu era a criança ali que precisava ser podada, que precisava levar um não. Não, você não vai namorar com 13 anos. Não, você não vai usar essa roupa. Não, você não vai sair assim. Esse é o papel da mãe. Muitas vezes ser chata, repetitiva, constante. A minha mãe não era cristã, eu sou. Então eu estou escrevendo uma nova história para minha família agora. Se eu fizer as mesmas coisas que a minha mãe fez, mesmo me dizendo cristã, eu vou ter o mesmo fruto que a minha mãe teve comigo. Então minha mãe me deixava usar roupa curta, aliás, me estimulava a usar roupa curta. Na minha época o cropped já era normal, mas a gente chamava de top. Então eu usava muito top, eu usava muito shorts curtos, mini saia. Na minha época era o auge da mini saia, a gente usava muita mini saia.
eu não tinha noção de como essas roupas eram hipersexuais. Até que um dia eu tava andando na rua e um cara de bicicleta me encurralou e ele tirou ali o seu órgão reprodutor para fora. E eu tinha 10 anos. Eu estava com uma roupa extremamente vulgar, um vestido curtinho e tubinho, verde bem clarinho. Então assim, eu imagino que ele devia estar marcando cada parte do meu corpo, mas eu não fazia ideia porque minha mãe me permitiu usar essas roupas. Como a Aline acabou de falar. Filhos que são erotizados, muitas vezes patrocinados pelos próprios pais, porque esses adolescentes não têm como comprar roupa. Durante muito tempo eu fui tida como chata pela Duda, porque todas as amigas dela usavam cropped. O cropped voltou à moda. Todas as amigas dela usavam cropped. E eu comprava cropped pra ela, mas com uma lafrorete por baixo. E todas as amigas dela de cropped e ela de lafrorete. Ela gostava? Não gostava, mas era a minha regra. Eu compro a roupa dela. Se ela quiser comprar a roupa dela, viver fora da minha casa, com 18 anos, aí a vida vai ser dela. Mas dentro da minha casa eu não vou criar o mesmo padrão. Por quê? É sobre padrão, gente. Não, o fato de você se dizer ser cristã, ler a Bíblia, não quer dizer que você não vai reproduzir os mesmos padrões que os seus pais reproduziram. Você precisa criar um novo ciclo. Por que você é a pessoa que você é agora? Porque você cresceu da maneira como cresceu. Então, se você criar os seus filhos de maneira semelhante com a sua, eles vão ser cópias suas. E eu não quero cópias minhas. Eu quero cópias de Jesus. Eu estou deixando um legado para uma nova geração. As minhas filhas, quando a gente for falar sobre televisão, elas não podem assistir várias coisas. Elas têm dia para assistir, elas têm horário para assistir, mesmo que a Duda tenha telefone agora, porque ela mostrou um pouco mais de maturidade para isso, mas ainda assim é uma coisa que o pai dela tem total acesso, toda hora ele pega a hora que ele quer. Eu não mexo porque eu tenho preguiça, mas ele pega a hora que ele quer, ele mexe a hora que ele quer. Então assim, você precisa muito conhecer o seu filho. É aquela coisa, como que você vai dar? E eu quero voltar nessa pergunta, Aline, para daí a gente encerrar. Que como que você vai dar uma arma para um piá de 5 anos? E falar assim, não, mas ele está acostumado. Né? Ele é filho de pais policiais, ele vê a arma todo o tempo, gente. Não, ele está acostumado, mas ainda assim ele é um piá de 5 anos imaturo. Mesmo sabendo que aquilo ali é perigoso, em algum momento, pela imaturidade que ele tem, ele pode se fazer mal ou fazer mal para outra pessoa. Então eu quero que você pense nessa analogia para o telefone. Se o seu filho está dando todos os sinais de que ele não tem maturidade nenhuma para ter telefone, como que você vai dar uma arma na mão dele, sabendo que ele pode se machucar e machucar os outros? Por quê? A pedofilia dentro do universo da internet é igual a Aline falou lá no começo. Eles se passam por adolescentes, gente. Eu poderia contar assim rápido na minha cabeça quantos nudes eu já sei que trocaram dessas gurias jovens. Então, assim, talvez ela achou que estava mandando um nude para um piá da idade dela, e na verdade estava mandando para um velho de 60 anos. Se ela mandou um nude, é sinal que ela não tem maturidade para ter um telefone. Concorda comigo? Porque ela foi tão vulnerável, tão aliciada ao ponto de ser convencida por um aparelho sem emoção nenhuma de que ela podia confiar o seu corpo para uma foto. Aline, como a gente pode proteger os nossos filhos da internet, na internet, né? Qual é a orientação assim que você dá com relação ao uso de celular e ao acesso à internet? Eu acabei de falar, né, que a Duda tem acesso à internet, ela tem celular, ela tem 14, a Isa tem 7, vai fazer 8 já, e ela não usa. Quantos anos você acha que o pai e a mãe pode dar? Ou você acha assim que depende muito da criança, daquele adolescente? O que você acha disso? Ai, gente. Olha, isso aí é o meu tema preferido. Eu sigo ali no Instagram. Ela fala É disso, meu tema ela preferido. fala. Porque assim, faz 7 anos, né? Como eu falei que
que eu dou aulas, e eu comecei a tentar entender o porquê daquela transformação, o porquê de alguns comportamentos e outra coisa. Cada ano eu comparo com o ano anterior, né? Porque eu convivo o ano inteiro com as crianças do 5º ano, e aí eu comparo. E aí eu tenho visto que cada ano tem ficado pior, mas isso é muito pior. Isso é uma coisa palpável. Eu converso com as professoras e elas também têm a mesma opinião. Eu falo, gente, socorro! E eu comecei a buscar informação, conhecimento sobre isso e tentar entender. E assim, eu acredito que foi muito de Deus. O Espírito Santo começou a me revelar muita coisa que antes eu também não percebia, não via. Às vezes a verdade está na nossa cara, mas a gente não vê, a gente não enxerga. Às vezes, se não for Deus, se não for Espírito Santo para te direcionar, você não consegue ver. E aí, esse ano, principalmente esse ano, muitas escamas caíram dos meus olhos, eu comecei a ter muita revelação, e aí eu comecei a entender e ver, e assim, poxa, é a internet, é o motivo de tudo isso. E aí eu tenho a minha página do ProER de Arapongas, que fora a minha página pessoal, eu tenho uma que eu tomo conta que é sobre o meu trabalho. E ali eu posto meu dia a dia, o conteúdo do que eu produzo nas aulas e tal. E aí eu falo para eles na sala de aula, eu falo assim, olha, quem aqui já tem rede social? Quem tem Instagram? Quando eu entro na sala eu já pergunto e geralmente metade da sala levanta a mão e fala que tem. E aí eu falo assim, olha, metade ou 60% a 70%, geralmente é mais ou menos esse índice. E aí eu falo, quem já tem, nem era para ter. Mas já que tem, segue lá o ProER de Arapongas, porque daí a gente vai estar em contato e tal. E ali, assim, é triste. Às vezes eu até evito ficar entrando na minha página, porque é cada coisa que eu vejo que me desanima, realmente me dá uma dor, um negócio muito ruim. É muito triste ver o que eles postam, ver assim o tipo de conteúdo que eles gostam de mostrar. Isso eu tô falando de crianças de 10 anos e que daqui a pouquinho vão ser adolescentes. E aí eu comecei a entender e comparar o desempenho escolar desses que têm rede social, desses que estão ali todo amostradinho na rede social e com aqueles que não têm. E comecei a ver boletim, conversar com professora, com coordenadora, e assim, eu não tenho como quantificar isso, mas é notório que os que estão na rede social têm os piores desempenhos na escola. As notas são mais baixas, problemas de indisciplina geralmente são com os que têm. Aqueles que se destacam, né, não sei como é que é em Rolândia, mas lá em Arapongas, cada trimestre fazem premiações com os alunos de destaque, aluno nota 10. Quase que 99% são crianças que não têm redes sociais, são crianças que a família fica em cima. Então, assim, o resultado já está aí na nossa cara. E muitas vezes a gente não viu, a gente não vê. E aí, aqueles que continuam dando problema depois no estado, porque eu acompanho ali no último ano do municipal, né? Só que depois no estado, no 6º, no 7º, no 8º, no 9º ano, eu também trabalho às vezes, uma vez por semana, pelo menos eu visito o estado. E é assim, fato, que aqueles que davam trabalho no 5º ano, que estavam lá na rede social, são os que vão continuar dando trabalho no 6º, no 7º, no 8º, às vezes até problemas mais graves do que só indisciplina, que já é um problema. Então, eu comecei a buscar informação, comecei a seguir muitos especialistas, psicólogos, psicoterapeutas, pessoal do campo da educação. Tem um psicólogo ótimo que eu sigo, que agora eu não lembro o sobrenome dele, eu sei que é Léo. Mas depois eu vou passar para vocês. Eu acho que eu sei qual é. É um do olho azul. Ele é ótimo. Ele é ótimo. E aí um livro que eu tô lendo, que é esse Geração Ansiosa, que quando a gente for gravar sobre tela eu vou trazer, que um especialista, um psicólogo americano, ele chegou numa conclusão. Ele levanta o problema sobre telas e ele chega à conclusão que, segundo ele, para evitar todos esses problemas que a gente está vivendo, a idade ideal para uma criança ter uma rede social seria os 16 anos, segundo esse especialista. Então, assim, por tudo que ele estudou, ele acredita que uma maturidade suficiente seria os 16. Ele fala que até o 9º ano, nono ano acho que é uma faixa etária de 14, se não me engano, ele fala que não seria bom que a criança tivesse o celular.
Depois do 9º ano poderia ter, mas sem rede social, e rede social só aos 16. Então, assim, para chegar nessa conclusão, ele levanta muita coisa, muitas questões, estudos científicos, gráficos, e tem muita coisa ali, muito conteúdo. E aí eu passei a adotar o estudo dele, né? Como eu não tive tempo para estudar tanto igual a ele ficou 10 anos estudando para chegar nessa conclusão. Então eu falei, não, então é isso. Então é isso que eu acho também, né? Se o cara estudou, tem know-how, tem conhecimento para falar, eu acredito que seja uma idade boa. E hoje não é isso que a gente tem visto. Outro dia eu até fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, a criança no 3º ano. 3º ano é o quê? O seu tá no 3º ano? Não, criança. É 8, 7, 8 anos, né? Estudante tem 9, ele tá no 4º. Então, o 3º é 7, 8. De 7 a 8. 7 a 8. A menina mandou assim pra mim: oi, eu tô no 3º ano, eu te sigo na minha página do ProErd. E você vai ser minha professora um dia. Eu fiquei desesperada. Falei, gente, como é que uma criança de 7 anos já tem rede social? Gente, não tem como, não tem maturidade, não dá. Porque a maioria dos conteúdos são conteúdos inúteis, não são conteúdos de crescimento. Mas isso acho que a gente pode falar mais no próximo episódio. Como mãe que faz experiência na prática, na vida, eu posso dizer assim, eu discordo piamente de uma criança ter telefone exatamente até os 13 anos. Não que agora eu concorde, tá? Não concordo. A Maria Eduarda tem telefone, ela tem rede social. Mas assim, se isso não é algo que eu gosto, que eu concordo. E eu acho sim que mesmo ela sendo uma guria madura, me dando motivos para confiar nela, eu noto como que a rede social atrapalha o desempenho dela em várias coisas da vida dela. Então, assim, muito interessante essa questão dos 16. Porque eu noto, ela teve também rede social com 13 e 12 anos, escondida. Porque ela tinha um aparelho de telefone, mas ela não tinha o acesso à rede social. Pelo menos era o que eu, inocente mãe, achava. Na verdade, ela tinha uma conta escondida e eu, inocente mãe, não sabia disso. Então, assim, ela mostrava ali na rede social dela toda a imaturidade dela. É o que eles mostram. E então, assim, ela não tinha capacidade, ela não tinha habilidade, digamos assim, emocionalmente mesmo, sabe? Tanto que ela mesma sabe, assim, aquela ali não era a versão dela, era a versão mais imatura dela. Era a versão que os colegas queriam dela. Era a versão que os colegas queriam dela. Agora, com 14, ela é uma guria, apesar de ter 14, ela é muito madura, né? Igual eu falei, dá pra fazer 15 já. Mas, ainda assim, eu vejo como atrapalha, só que não já nesse sentido da imaturidade dela vir pra fora, mas dela não saber administrar as pressões as escolhas que você tem que fazer fora das redes sociais. Então, assim, o celular não é tudo. Você não tem que estar no celular toda hora, você tem que saber dividir, né? E ela é incapaz, imatura para dividir. Ela precisa estar no celular toda hora. Por conta disso, ela sofre várias consequências. Não só minha, mas espirituais, viu? Filhos de crentes que vai assistir isso aqui, se tem uma coisa que o Senhor faz, é vingar as mães. Ele é os amigos das mães. Meu filho, é amigão das mães. Ele vinga. Brincadeiras à parte, a gente não é isso não, mas assim, ela é cristã, ela já aceitou Jesus, então ela sente as pressões do próprio Espírito Santo disciplinando ela com relação ao telefone, além de todas as minhas disciplinas. Então eu acho válido demais da conta que, pensando agora, mesmo ela sendo madura, dá pra ver a imaturidade dela em não ter capacidade de lidar com o telefone. Porque ela deixa de viver a vida real para estar toda hora no telefone. E o telefone traz muitas pressões sociais para ela, que ela não teria se ela não tivesse. Porque daí ela iria ver os amigos na escola, na igreja, e essa seria a vida social dela. Não existiria todo um multiverso dentro do aparelho celular. Cara, demais, eu concordo muito. Eu indico esse livro, eu acho que vocês vão amar. Qual é? É Geração Ansiosa. Geração Ansiosa. Eu vou trazer ele aqui na próxima vez e compre, que vale a pena cada
página de leitura. Eu acho que pra gente que é mãe, né, nem se não fosse mãe, como sociedade, é uma leitura meio que obrigatória para os tempos atuais. A gente entende muita coisa do que a gente está vivendo e a gente também toma algumas providências que são importantes. Amém. Vou comprar, em nome de Jesus, vou ler e vou fazer resenha para vocês. Isso, ótimo! Gente, o tema foi pesado, mas necessário. Estejam atentos e alertas com a sua criança, com o seu adolescente. Não esqueça que criança também abusa de criança, adolescente também abusa de adolescente. Sim. Além, claro, dos adultos. Não negue os seus instintos, não negue as direções, esteja de olho atento. Contei situações para vocês que aconteceram dentro do ambiente religioso da igreja, onde era para ser um ambiente seguro. Não quer dizer que não existam pessoas confiáveis, igrejas boas reuniões de oração e de célula. Mas mesmo nesses lugares pode acontecer, como a Aline mesmo disse, dentro dos índices onde mais acontecem são das pessoas mais próximas, pai, irmão, padrasto. Então assim, tome todo cuidado com os seus filhos e você só os tem, eu sempre falo aqui em casa, a gente só vai ter essas crianças até no máximo 20 anos. Depois eles vão viver a vida deles. Então, assim, é só um tempo de cansaço, é só um tempo de muito cuidado, sabe? Eu sei que o papel da mãe, às vezes, ele é exaustivo, porque é você lembrar todos os dias as mesmas coisas, até eles saírem, mas está tudo bem, né? Deus te fez mãe, Deus te fez pai para isso, para cuidar dessa criança. Então, cuide. Porque às vezes também a gente entra num lugar que eles dão tanto trabalho, principalmente os adolescentes, que a gente entrega, né? A gente acaba, ai meu Deus do céu, deixa esse menino. E não, sabe? O Senhor vai renovar a sua força em nome de Jesus, para você caminhar mais uma milha com essa criança e caminhar na perseverança, na graça de Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, guarde os teus filhos, guarde tudo que é teu em nome de Jesus, que você possa ter sido abençoada com mais esse café. E é isso. Glória a Deus. Tchau. Esse chá. Hoje foi chá.